20 anos. Essa foi a pena. Não de um traficante, não de um assassino, de um desembargador. Um homem que usava toga, batia martelo e vendia a decisão antes de proferi-la. 3 juízes do Tribunal Regional do Trabalho do Rio de Janeiro foram condenados pelo STJ em março de 2025. O mesmo tribunal que deveria proteger trabalhadores era, nos bastidores, um balcão de negócios. E o preço de uma sentença dependia do quanto você podia pagar. Segue o canal. Todo dia tem um caso novo. E alguns parecem impossíveis até você ver a fonte. Marcos Pinto da Cruz acordava cedo. Sempre acordou. Tinha o tipo de rotina que inspira confiança. Paletó escuro, pastas organizadas, o peso institucional de quem carrega o título de desembargador federal do trabalho. Para quem o via no corredor do TRT-RJ, era a imagem da seriedade. Décadas de carreira, indicações, cerimônias. O tipo de magistrado que discursava sobre dignidade da justiça em eventos do judiciário e era aplaudido. Tinha tudo que o cargo promete: estabilidade, prestígio, poder. Mas tinha também outra agenda. Uma que não constava em nenhuma pauta oficial, não era anotada em nenhuma ata e funcionava há anos, sem que ninguém, pelo menos oficialmente, quisesse enxergar. O Tribunal Regional do Trabalho do Rio de Janeiro existe para uma função específica: resolver conflitos entre patrões e empregados. Alguém foi demitido sem justa causa? O TRT julga. Uma empresa deve salários atrasados? O TRT decide. É, na teoria, o escudo legal do trabalhador. Mas a operação mais-valia, deflagrada pela Polícia Federal dentro de uma investigação maior sobre o esquema do ex-governador Wilson Witzel, encontrou outra realidade dentro daquelas paredes. O TRT-RJ era identificado pela Procuradoria-Geral da República como um dos 3 núcleos centrais de um esquema de corrupção sistêmica. Não um desvio isolado, não um magistrado que escorregou. Um sistema, com hierarquia, com pagamentos, com rotina. Os investigadores foram reconstituindo o funcionamento peça por peça. Empresas que tinham processos trabalhistas bilionários no tribunal contratavam intermediários. Esses intermediários chegavam até os desembargadores, combinavam o resultado. O dinheiro entrava, a decisão saía, já formatada para o lado que pagou. O trabalhador que esperava meses, às vezes anos, por uma sentença justa, não sabia que o resultado já estava negociado antes mesmo de o processo ser distribuído. A toga era o disfarce. O martelo era o carimbo final de uma transação que acontecia longe dos olhos da lei. E aqui está o detalhe que muda tudo. Esses homens não julgavam apenas empresas ricas. Julgavam trabalhadores comuns, pedreiros, motoristas, empregadas domésticas, pessoas que entraram no sistema acreditando que a justiça era cega e não sabiam que ela havia sido comprada muito antes de chegar à sala de audiência. Cada sentença vendida era uma vida suspensa no ar, uma família esperando, uma conta vencendo, e do outro lado da mesa, um desembargador contando o que tinha entrado na conta. A Corte Especial do STJ se reuniu em 13 de março de 2023. A ministra Nancy Andrighi era a relatora do caso. O julgamento durou horas. Era necessário que fosse o STJ e não uma instância inferior, porque desembargadores têm foro privilegiado. Só podem ser julgados por cortes superiores. O absurdo institucional aparece aqui também. O mesmo princípio jurídico criado para proteger a imparcialidade dos magistrados foi o rito que organizou o julgamento deles. When the votes were counted, quando os votos foram apurados, a maioria seguiu Nancy Andrighi. Marcos Pinto da Cruz, 20 anos e 3 meses. José da Fonseca Martins Júnior, 16 anos. Fernando Antônio Zorzenon da Silva, 16 anos.
Um quarto desembargador foi absolvido. A sala do STJ não tinha a agitação de um tribunal de júri popular. Era formal, fria, técnica. Mas o peso daquele momento era outro. 3 homens que passaram a vida aplicando a lei a outros, recebendo agora a lei aplicada a eles. O que não volta mais. Os processos julgados de forma corrupta não serão refeitos automaticamente. As empresas que pagaram por decisões favoráveis podem ter guardado esse dinheiro. Os trabalhadores que perderam causas compradas contra eles talvez nunca saibam que foram roubados dentro da própria justiça. A condenação chegou, mas os danos que ela reconhece são apenas a ponta visível de algo que operou por anos na sombra. Depois da sessão, o silêncio que ficou não era o silêncio de uma resposta. Era o silêncio de uma pergunta muito maior. O Brasil tem mais de 15 mil magistrados, tribunais em todos os estados, processos que se acumulam por décadas. E a maioria dos brasileiros que entra em um desses sistemas entra acreditando que o resultado depende dos fatos, das provas, da lei. Essa crença, essa fé silenciosa na imparcialidade, é o que permite que a justiça funcione como instituição. Quando ela é quebrada por dentro, por quem deveria guardá-la, o dano não é apenas jurídico, é estrutural, é moral. O que o caso Mais Valia expõe não é apenas 3 homens corruptos. Expõe um sistema que permitiu que eles operassem, que o cercou de prestígio enquanto vendiam decisões, que demorou anos para que a investigação chegasse onde chegou, e que, mesmo após a condenação, deixa aberta a pergunta mais incômoda de todas. Quantos processos no Brasil, hoje, têm o resultado combinado antes do início? Não há como saber. Essa é a natureza do que foi revelado. Não uma exceção isolada, mas uma possibilidade que agora não pode mais ser ignorada. Comenta aqui embaixo. Você ainda confia no sistema judicial brasileiro depois de um caso como esse? Curte o vídeo se acha que condenações assim deveriam ser mais frequentes. Inscreve no canal e ativa o sino. Tem um caso novo todo dia, e alguns são ainda mais difíceis.